Muito bem, o nome vocês já ouviram, Arthur Marinho. Eu sou de Natal, vim para São Paulo há 45 anos atrás, passar um ano e fiquei. Ficamos eu e o Sotaque, que eu reciclo todo janeiro, eu dou uma reciclada nele, tá? Mas a nossa formação começou com o Laboratório de Sensibilidade que eu fiz nos Estados Unidos. Depois eu tive a chance de fazer uma licenciatura completa sobre desenvolvimento de quadros dirigentes. Foi quando eu aprendi toda uma tecnologia, uma metodologia de como trabalhar com adultos que trabalham. Então, minha formação foi sempre muito focada no papel profissional. E quando já estava em São Paulo, eu fiz a formação completa em psicodrama, fui fundador da Sociedade de Psicodrama Pedagógico. Saí juntando tudo isso e aplicando trabalhos que percorreram toda a América do Sul. Era isso, não tem muito mais o que falar. Eu sempre digo que o consultor, ele é construído ao longo do tempo. Não tem uma forma de você ser consultor de uma hora para outra. É o tempo de janela, é o tempo de estrada, isso vai dando para a gente toda uma segurança, toda uma condição de responder às demandas que vão sendo feitas para todos nós. Nós vamos fazer uma apresentação aqui sobre esse título, Transformação e Atualização da Cultura Organizacional. Então eu vou passar um pouco rapidamente sobre alguns temas, porque não dá para aprofundá-los, mas eu não podia deixar de começar com essa história da cultura organizacional. Há muita confusão com respeito a isso, e é uma coisa que hoje é o ponto de partida, basicamente é o ponto de partida de qualquer intervenção organizacional séria, é a cultura. Temos que olhar para ela num primeiro momento, temos que identificar essa cultura, não é pesquisa de clima, é a identificação de cultura, identificação de crenças, valores, paradigmas vigentes na realidade organizacional. Depois a gente tem que passar para um segundo momento, discutir com a cúpula organizacional, se é isso que eles querem ou se eles querem algo transformado ou em transformação. E vai daí, se desenha todo um corolário de pequenas intervenções que resolvem problemas específicos. Vamos primeiro entender um pouquinho mais sobre essa história da cultura. A mudança cultural nasce da sensibilidade de que não há correspondência entre o que existe na instituição e a realidade pede para essa mesma instituição. Então, quando isso acontece, quando a gente começa a sentir, vocês são sensores disso dentro das organizações, quando a gente começa a perceber que essa congruência, essa coerência, essa correspondência entre o que existe e o que o ambiente demanda, então a gente começa a pensar em mudança cultural. Há dois caminhos para a mudança cultural. O caminho da ruptura drástica, que é aquilo que é representado por aquela corrente, aquele elo se quebrando. Então, se houver necessidade de uma atualização cultural e não for feita, você vai ter que cair num desses dois caminhos. O primeiro é o da ruptura e o segundo é esse aqui, porque aquela relação do primeiro quadro gera desconforto. Então, você vem para uma negociação dos ajustes indispensáveis. Como é que se forma uma cultura? A cultura se forma pela sedimentação dos padrões de resposta institucionais.
Todos os padrões de resposta, eles nascem ali, ó, de meras opiniões. A melhor forma de fazer uma empresa de transporte é tal forma. Então começou. Alguém teve essa opinião, tinha um capital, chamou algumas pessoas e começou a trazê-las para essa concretização conceitual da opinião. Mas a opinião é um momento muito importante e muito significativo, porque ele traz uma flexibilidade muito grande para as empresas. Quando você está no plano das opiniões, mesmo o indivíduo, isoladamente, pessoalmente, quando ele diz assim, a melhor forma de ser gestor é tal forma. Eu fiz um curso, eu li num livro, eu vi pessoas e copiei modelos. Então você tem isso aí como definição. Se chega alguém perto dessa pessoa e diz assim, pô, mas eu tenho uma opinião diferente disso que você está pensando fazer como gestor. Imediatamente a pessoa se abre para receber contribuição. É um fenômeno curiosíssimo, vocês vão já ver por quê. Então a pessoa diz, como é o seu jeito? O que você sugere? E você se recompõe rapidamente. Por quê? Um sistema, seja ele indivíduo, seja ele grupo, seja ele empresa, ele só vai para frente se essa opinião se transformar. Como é que uma opinião se transforma? A opinião, ela sofre um tratamento da inteligência. Por isso que seja indivíduo ou seja empresa, se não houver inteligência, o negócio está feio. Se houver excesso de conflito, o negócio está complicado para se pensar em modernização, para se pensar em transformação, para se pensar em qualquer coisa dessa natureza. É fatal. São 45 anos de estrada confirmando isso para vocês. Então, eu tenho que pegar a minha inteligência e fazer em cima daquelas opiniões uma coisa chamada depuração do padrão de resposta. A depuração é simplesmente experimentar, mas fazer uma segunda coisa a mais. Conseguir olhar criticamente para a consequência da minha resposta, dizer, isso não serviu, joga fora. Isso serviu e acumula. Quando eu faço isso, surgem as crenças. Quer dizer, a minha opinião já se transformou em alguma coisa em que eu acredito. Eu passo a acreditar. O sistema empresa passa a acreditar naquela forma de fazer. Foi testado, foi depurado e ficou o resíduo do sucesso, o resíduo positivo. Mas não para aí. As crenças, pelo mesmo mecanismo de depuração, elas se transformam em valores. Quer dizer, eu fui adquirindo o que com isso? Uma espécie de uma certeza muito grande sobre aquilo ali que eu estou fazendo. Como pessoa, como empresa, como área, como grupo, qualquer sistema aberto, do indivíduo aos sistemas mais complexos, passa por este modelo de desenvolvimento. É fatal. E ainda não para aí. O que acontece? As nossas certezas, elas se amarram, elas se consolidam ainda mais em forma de paradigmas. O que é o paradigma? De uma maneira bem simples, bem direta. É uma espécie de certeza absoluta que só existe aquela forma de fazer. É uma certeza. Não, se você chega numa empresa paradigmática e você dá alguma sugestão sobre fazer alguma coisa, a reação é assim, não, pelo amor de Deus, não vem com essas novidades para cá. Aqui, a nossa cultura não aceita isso. Não aceita de jeito, aqui não cabe. Isso aí não cabe aqui. Por quê? Porque essas pessoas estão mergulhadas numa repetitividade que já se tornou cultural. Você sabe o que se formou daqui até aqui?
uma cadeia de sucesso. Uma cadeia de sucesso. Aí, olha o que eu vou dizer, a frase que eu vou dizer agora. O maior inimigo da mudança e da transformação é o sucesso. Sucesso para a gente. O sucesso para diretorias. O sucesso, então, se você tem uma empresa familiar, o dono, aquele cara heróico que partiu de uma opinião, uma mera opinião, construiu, às vezes, um império. Se você conseguir que ele se flexibilize para fazer mudança, é um desafio que às vezes tem que recorrer a consultores como o meu amigo Julinho Braga, que está aqui, entendeu? Pessoas que sabem o que fazer e como fazer isso nessas horas. Por quê? Porque quer queira, quer não queira, o sistema, seja ele qual for, ele está se aproximando de um ponto de mutação. O mundo está mudando. As empresas estão mudando. As pessoas têm que mudar. As diretorias têm que se flexibilizar para o novo. Porque está aqui, o nó da questão. Se você chega aqui e não muda, porque aqui tinha que haver um novo momento para uma nova história. Vamos olhar com esse zoom da lente, vamos olhar para esse momento mais de perto. O que tem aqui dentro que é tão sério? Sabe qual é a primeira coisa que está aí dentro? Para mexer com as convicções da gente, com as convicções de dirigentes, com as convicções de grandes profissionais? A resposta que foi sensacional e que virou paradigma, quando ela entra numa zona de turbulência, que é o que representa essa área aqui, ela perde eficácia. As respostas perdem eficácia. Você ouve comumente gerentes chegarem para vocês e dizerem assim: não sei o que aconteceu, eu toda vida eu fui gerente aqui, eu dizia uma vez, saía tudo certo, agora eu preciso dizer 2 vezes, 3 vezes, tem que ir para cima, para ver se sai alguma coisa certa. Ou seja, o modo de gestão envelheceu. As pessoas não querem mais o mandonismo. O ser humano hoje, ele começa a querer participar mesmo. Ele quer mesmo hoje ter um diálogo com o sistema, onde ele está botando a vida dele ali. Então, nessa área daqui, você tem o esgarçamento das respostas. Sabe onde é que está o problema? Esse já é um problema, porque incomoda muita gente. Quando você pega um dirigente sensível, ele não sabe por quê, mas ele sabe que está acontecendo alguma coisa, sabe? Ele tem feeling, ele tem uma capacidade de comparar situações e resultados e ver que precisa ser feita alguma coisa. O desafio está aqui, nesse pedaço. Você chega aqui, toma uma decisão inovadora, coloca essa decisão em campo, começa a investir nesse novo momento. Aí sabe o que os acionistas fazem? Eles vêm aqui de fora e botam pressão nos resultados. Eles começam a dizer: cadê? Você disse que fazia uma mudança e dava tudo certo. Agora está demorando. Vamos lá. Isso explica um fenômeno que muitos de vocês conhecem, que é a quebra do padrão do treinamento. O treinamento não fecha o círculo dele. Ele não chega a ser internalizado. As pessoas saem dos treinamentos comportamentais, eu falo por mim, adorei. Mexeu comigo, vou trabalhar meu eixo de uma forma nova. Começa a entender todo o discurso inovador.
e saem com a disposição de fazer. Quando eu comecei, essa disposição de fazer mudança não era tão forte, durava às vezes 1 ano, 8 meses, 10 meses, variava de uma empresa para outra. Hoje, dura 1 mês. Hoje eu me pego com o RH para uma parceria fechada. O RH precisa da minha ajuda, porque vocês vão ver no final dessa história toda, eu vou defender uma tese aqui. RH não pode mais ser centro de custos. Não pode mais ser vista como tal. RH tem que ser um centro de resultados. A sobrevivência do RH passa exatamente por isso. Então, de repente, as pessoas têm que ter um acompanhamento, têm que fazer um esforço em cima da circunstância e numa supervisão interna de counseling, de aconselhamento, e uma supervisão externa de counseling, de aconselhamento. Senão, não rola. Ora, se eu tenho respostas que estão perdendo o efeito, ações que eu praticava que funcionavam e começam a ratear, não serem muito exatas, não serem performáticas. E aqui eu tenho coisa nova que eu estou aprendendo a ser. Eu sempre digo, aqui está o aprendiz de feiticeiro. A pressão do resultado vem e o sistema dá um giro para trás. Ele está aqui, ele faz assim, ó. Volta e consolida a resistência à mudança. Essas questões sobre mudança, elas são fundamentais. Temos que lidar com isso aí, destravar esse momento, sem que seja pelo lado crítico. Como é que destrava pelo lado crítico? É aquela ruptura da corrente que parte. Já estamos com um prejuízo brutal, já estamos quase que indo para uma concordata, ou para uma... Aí, corre, chama o consultor e pede uma mágica. Outra coisa terrível para quem é consultor aqui é a mágica. Passaram a pedir mágicas. Não querem trabalho demorado. Eles liberavam profissionais de gestão 5 dias da semana. Eu fiz muitos trabalhos de 5 dias. Reduziram para 3. Com o tempo reduziram para 2. Agora ultimamente estão reduzindo para 1. E chegam ao ponto de querer que uma palestra resolva. E é nisso que a gente corre o risco de perder o conceito, de perder a credibilidade. Veja, trocar certeza, porque isso aqui pode não estar funcionando, mas eu tenho certeza. Eu sei fazer vermelho. Eu sei fazer desse jeito que eu acumulei. Trocar por dúvida. Estão pensando que o ser humano é conservador? É muito pior. O ser humano é ritualístico. O que nós gostamos muito é dos nossos rituais mantidos o dia inteiro. O ritual de entrar em casa, o ritual de calçar o ritual de se enxugar quando toma banho. Quem foi obrigado a se enxugar como se enxuga hoje? Há anos que se enxuga. Você padronizou um modelo e não flexibiliza sequer. Já evoluiu a tecnologia de toalha, de sabonete, de shampoo, de escovinha, de tudo, e você se enxuga do mesmo jeito. São coisas assim, curiosíssimas, para a gente parar e refletir. Nós somos ritualísticos, a gente gosta do ritual. Nós não gostamos de mudança, de transformação. A mudança mexe com você, mexe com a sua sistemática, mexe com o seu cotidiano. Eu fiz uma vez um curso com um casal de americanos que teve em São Paulo, sobre esses padrões rígidos e repetitivos que a gente tem.
Então eu tinha um padrão de arrumar quadro em parede. Era um padrão quase neurótico. Eu chegasse assim, tinha um quadro na parede, eu ia lá e ajeitava. Se eu não tivesse intimidade com o dono da sala, eu ficava de costa para não sofrer. Entendeu? Eu não ficava olhando, eu ficava de costa. Mas eu ia e arrumava. E aí, nesse curso, a gente aprendeu uma técnica curiosíssima, muito simples, mas muito rica, chamada adoção do estilo oposto. E então, eu caracterizei o meu exercício em cima disso aí. No segundo dia do curso, eu cheguei no hall do elevador, meu apartamento era um elevador para 2 apartamentos, nessa época. E eu cheguei lá, olhei para o quadro, ele estava praticamente no lugar. Não dava para perceber se ele estava inclinado ou não. Mas tinha um pouquinho. Eu chamei o elevador, segurei a porta com o pé, entortei o quadro na parede e pulei dentro do elevador. Vocês não imaginam a alegria. Não, vocês não imaginam a satisfação de você se libertar de coisas desse tipo. Eu era o arrumador do quadro. Então, como é que eu fiquei sabendo isso? Quando eu voltei de tarde, ele estava no lugar bem direitinho. Eu transferi meu padrão neurótico para os vizinhos ou para minha mulher. Até hoje eu não conferi. Não conferi. Mas o quadro nunca mais ficou. Eu desarrumava, pegava o elevador, de tarde ele estava bem direitinho. Então, nós somos ritualísticos, até uma coisa assim, rouba a energia da gente, rouba foco, rouba o bem-estar. O que pode acontecer? E aqui a coisa fica muito séria. O que pode acontecer se aquela área que estava debaixo da lente de grau não for trabalhada? A disrupção vem. E a pior disrupção é que você é forçado a ela, é uma desconstrução do padrão. E você é forçado a ela porque o seu concorrente fez e deu certo. Sabe o que acontece se o seu concorrente tiver feito antes de você? O mercado passou a ser dele. Você vai gastar dinheiro com marketing, você vai gastar dinheiro com uma série de ações, com treinamento, para tentar resgatar o que você podia preventivamente ter estruturado. Parem para pensar. A disrupção, ela se apresenta no ambiente de negócios por 3 características: a complexidade, a incerteza e a mudança veloz. Para mim, o pior de tudo é a velocidade da mudança. O problema hoje nem é mais de mudança. As pessoas podem resistir a fazer, mas elas já se conscientizaram que tem que fazer. O problema é que quando demora a tomar a decisão, que a decisão é tomada, ela já está velha. A decisão já está envelhecida. Olha só. E se a decisão já envelheceu, você já tem o concorrente. Se ele fez a decisão antes de você, o mercado é dele. Essas questões são altamente estratégicas. Altamente estratégicas. E que é o mundo dos negócios que está se vivendo hoje. A inovação disruptiva não é a tecnologia propriamente que está disrompendo. Ela sugere, ela é uma arma, ela é um instrumento de disrupção. Se você não souber usar, se você não usar, você então entra em complexidade. Disrupção de baixo espectro e disrupção de novo mercado. Qual é a diferença? A disrupção de baixo espectro não é nova.
essa sempre existiu no mundo das empresas, dos negócios, na atualização de produtos e coisas assim. O exemplo clássico é esse que está dito aqui. Um sueco veio para o Brasil, montou uma empresa para fabricar uma faca com um aço fantástico. A faca cortava arame, cortava lata, cortava qualquer coisa. A faca era um assombro, não perdia nem o gume, nada. E ele não vendia. Não vendia. Até que, trabalhando com um grupo, ele descobriu por que não vendia. Porque o preço dela era exorbitante, mas não era o preço. O preço tinha que ser aquele, para aquela faca maravilhosa. Mas acontecia que as pessoas não tinham pedido aquela faca para cortar lata, para cortar arame, para cortar carne. Então ele diminuiu a qualidade. Hoje tem muitas empresas fazendo isso, reduzindo tempo de duração, de vida de produtos para baratear preço. E todo mundo está se acostumando com isso. E não faz nada. A disrupção de novo mercado é quando o produto se encaixa em novos segmentos de mercado e ao conquistá-lo potencializa a sua utilização. Por exemplo, o download de mídia digital contra os CDs e DVDs. CD e DVD tendem a se acabar. Então aí é uma disrupção drástica, né? Vamos ver aqui mais um aspecto interessante. A conservação do modelo atual. Sucesso e disrupção. Eu já falei rapidamente nisso. Propor atividades que conscientizem e envolvam a montagem de nova estratégia, desenvolver um novo olhar. Todas essas coisas que eu posso listar aqui, elas são facilitadores da compreensão. Porque o que eu quero mostrar é o que vem na sequência. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Se um sistema, empresa, chegar aqui e não fizer aquela concepção de novo, de transformação, de preparação para a mudança, o sistema faz isso. Ele embica aqui e vai se fechando num ciclo vicioso até que ele entra numa entropia fatal. Sabe qual é a comprovação de que o sistema que vocês conhecem, o que vocês trabalham, ele está vivendo, às vezes é uma área, às vezes é numa família que você vê isso acontecer. Fenômeno sociológico de que o sistema está rodando dentro desse looping, está se fechando perigosamente dentro da sua verdade, que ficou velha. Se o sistema começa a viver isso, ele vai se complicar. Os sintomas disso são caça às bruxas e busca de culpados. Eu sempre digo, não há nada mais velho nas empresas hoje do que achar o culpado. Sabe aquela história assim? Eu não fiz, mas eu não fiz porque eu não recebi do Júlio. Aí o Júlio diz, mas eu não fiz porque eu não recebi da Tatiana. Eu não fiz porque eu não recebi do Rogério. Achar o culpado, ele tem que achar uma solução, engajar todo mundo na solução e acabou, olhar para frente. Não pode dirigir pelo retrovisor. Mas é um perigo enorme que muita gente cai, tolamente. É nessa de achar o culpado, de fazer a verificação de quem foi e quem não foi. Termina por aqui, ó. Tem que buscar o novo. É indispensável. Vai ser difícil essa fase inicial aqui, porque aqui você tem uma nova opinião que não é mais vermelho, é azul.
Você vai construir novas crenças. Você vai construir uma nova flexibilidade. É por isso que muitas empresas, apressadas por esses fenômenos, elas demitem, massivamente, elas demitem os funcionários mais antigos, que deram a vida por aquilo ali. No lugar de ajudá-los a abrir, dá mais trabalho. Mas é justo. É justo respeitar isso. Mas não faz. Pega uma turma nova que já está com a cabeça querendo saber como é o mundo. É muito mais fácil você botar coisa nova na cabeça de gente nova. Muito mais fácil. Passei a vida vendo isso. Essa folhinha vai incomodar muitos de vocês. Eu vou mostrar exatamente o que caracteriza os velhos tempos, o modelo mecanístico tradicional, que ainda é de 80% ou mais das nossas empresas, das empresas que nós abordamos como consultores, que alguns de vocês são. Nós trabalhamos para fazer aquela mudança dos RHs. Primeiro, sistemas prontos, perfeitos e acabados. Comando hierárquico centralizado. Isso não parece familiar? Parece, não parece? Vou mostrar mais coisa familiar. Controle do emprego e do desemprego das pessoas. Cargos definidos com atribuições estritamente delimitadas. É familiar ou não é? Hã? Tarefas simples e repetitivas. Regras e regulamentos para garantir ordem e eficiência. Tem mais. Departamentos funcionais com objetivos específicos. É velho. Isso é vermelho. Isso é paradigma que cansou. E ainda tem uma última aqui. Modelo estático, conservador, repetitivo, gerando uma cultura daquele padrão, que vai se consolidando e cada vez mais é mais difícil de mudar. Olha o que é o futuro que já está aí. Pouquíssimos, 20% das empresas, 25% das empresas, elas têm esta configuração. Do modelo orgânico, era da informação e da globalização, ambiente de negócios em crescente mudança, instabilidade e imprevisibilidade. Isso é a realidade. Redução dos níveis hierárquicos. Não já tem gente fazendo isso? Reduzindo. Tinha presidente, diretor 1, diretor 2, diretor 3, gerente 1, gerente 2, gerente 3. Era uma sanfona danada. Acabando, eu tenho clientes que o presidente está descendo. O presidente tirou todo mundo do meio e foi lá fazer o resultado. Porque a multinacional paga, e paga muito bem a ele, para ele entregar um plano de negócios. Não pode chegar, se topou a meta, olha, meta dada e aceita, é para ser cumprida. É isso, é um dos complicadores. E aí você vê o quê? Redução de níveis hierárquicos, descentralização, autocontrole e autodireção da pessoa. Você sabe qual é a coisa mais moderna que eu tenho feito ultimamente nas empresas? Com o trabalho com gerentes de primeiro grau? Nós estamos trabalhando a gestão em rede. Em rede. Você sabe o que aconteceu com todos nós, inclusive, que estamos aqui nessa sala, e com as pessoas que estão lá na empresa que vocês assistem? O que aconteceu é que todo mundo fez a rede errada. Todos nós. Nós fizemos uma rede profissional absolutamente imprópria. Por quê?
Porque quando você chega para trabalhar num sistema empresa, você procura fazer uma rede afetiva. Uma rede por identificação. Você procura se identificar. Quem é que pensa como eu penso? Quem é que age como eu ajo? Quem é que tem a minha velocidade de resposta? Eu vou me aproximar desse. E aí, o que passa a acontecer quando você age nessa direção? Você tem uma... E a gente, quando trabalha isso, a gente coloca isso numa espiral. Uma espiral assim que eu faço quadrada. O último grau é o grau 10. Aí eu digo assim, essa pessoa que está aqui no grau 10, ela tem implicação no seu resultado, na sua performance, no seu resultado cotidiano, total. E por que ela está no grau 10? É um chato. Esse cara aí é o provedor de serviço, é fundamental para mim, mas esse cara reclama de tudo, eu evito até encontrar com ele. Cara, esse cara era para estar no núcleo duro. Sabe o núcleo duro que é? 1, 2, 3, 4. É núcleo duro. A sua rede tem que ser funcional. Eu não estou aqui que você deixe de gostar das pessoas que você gosta, que você se afaste dos seus amigos. Não, se identifique, goste, pesque com eles, torça pelo grupo, tudo bem. Mas, se você quer fazer performance, isso é um trabalho que a gente faz para conseguir performance. Da mesma pessoa que faz o desempenho cotidiano, e a gente quer levar isso para um patamar performático. Menos custo, menos pessoas, mais rapidez, maior rentabilidade no que ele faz. Muda a rede. Se você não mudar a rede de afetiva, que é o que todo mundo fez, redes afetivas. Eu almoço todo dia com as mesmas pessoas porque eu gosto dessas pessoas. Eu gosto da conversa dessas pessoas. Então eu não vou almoçar logo com aquela pessoa que eu sinto que tem um papo que eu não gosto. Você tem que construir o link para fazer resultado. Quem me ajuda a fazer resultado é aquela pessoa, não são essas. Olha só. Eu estou falando de coisas que existem, bem concretas. A nossa linha de trabalho é altamente concreta. Pragmática, objetiva, não tem muita teoria não. Então, quando se fala disso aqui, autocontrole e autodireção, a pessoa, quando ela reconstrói a rede que faz o resultado, ela sai daquela história de pedir a benção para o chefe todo dia, aquela história de delegar para cima, que a gente conhece demais, e que sobrecarrega os chefes, que terminam fazendo microgestão. Cargos mutáveis constantemente redefinidos. Tarefas complexas e diferenciadas. Equipes multifuncionais autogeridas e empoderadas. Olha aqui, essa é uma rede funcional. Interação constante, aqui vem as redes funcionais, para produzir com eficácia. Órgãos flexíveis e mutáveis face à demanda. Isso aqui é a empresa moderna. Algumas coisas já começam a ser intuídas, já começam a ser feitas, já começam a ser trabalhadas. Mas isso aqui está fora de propósito. Para fazer resultado azul, não faz. Não faz. Olha qual é o grande problema. Você decide uma empresa, isso é uma das coisas que ninguém quer lidar com isso. É a transformação no custo do processo. Sabe quais são as coisas que mais envelhecem hoje nas empresas? Os processos. O RH tem que estar atento a isso, tem que estar propondo
processualizar de uma forma mais eficaz, mais funcional. Então tem que fazer. E a flexibilidade é a grande arma, porque quando se está fazendo vermelho, já chega alguém e diz, não é mais para fazer vermelho não. Mudou tudo agora lá em cima, os caras mandaram fazer azul. Aí começa a fazer azul, eu digo, não é mais azul não, o mercado está pedindo verde. Faz verde e faz amarelo. O nome disso é samba do crioulo doido. Isso está existindo. Essa velocidade que a mudança tomou vai tornando difícil tudo. Desde fazer RH, até a fazer produtividade, até a fazer tudo. E a gente não pode ficar com fórmulas simplificadoras. Não pode. Eu vou mostrar um negócio para vocês, importantíssimo, ainda não é. Ainda é uma daquelas folhas que não sai. A disrupção é algo contínuo. Nós não estamos vivendo um negócio que disrompe e a gente fez a mudança, pronto, para 10 anos. Eu vivi em algumas multinacionais, boas, sérias, planos para 10 anos, cenários para 5 anos. Hoje ninguém com juízo vai programar mais do que 1 ano. E olhe lá que com esse mecanismo de transformação, nem dá. Nem dá muito. Globalização da economia, internet, a transição organizacional, mudanças culturais. Aqui vem um negócio interessante, fusões e aquisições. Eu tenho um livro que eu escrevi só sobre isso. Componente humano nas fusões e aquisições. Ninguém fala para isso. Na maioria das que eu já trabalhei, inclusive. Não deu bola. Fusões e aquisições, eles olham para a carteira, eles olham para a quantidade de funcionários, olham quantos homens, quantos são mulheres, olha para o grau de escolaridade. Quando olha. E sabe quem faz o sucesso ou não da fusão? O ser humano. O ser humano. O impacto dessa transformação, que é uma transformação cultural violenta, o comprador sempre vai preponderar na relação. Não adianta, vai preponderar. O cara faz um discurso bonito assim, não vai mudar nada, hein? Não vai mudar nada. Por definição, uma fusão organizacional é um mecanismo de racionalização organizacional. Pega o front office, que é a área comercial, duplica e pega o back office e imprensa. E vai demitir um bocado. Eu não preciso de 2 jurídicos, de 2 financeiros, de 2 RHs. Aí começa a imprensar aqui, racionaliza. Duplica o processo de venda, de comercialização e compacta. Então não venham me dizer que não vai mexer. Vai mexer. Mexe com todo mundo. É um horror. Porque não precisava ser um horror. Tem que ser trabalhado. Uma fusão é trabalhável. Com os funcionários. Um grande banco, grande, não vou citar nome, fusionou com outro grande banco. Eu fazia vários trabalhos de consultoria lá e ia passando num corredor, um gerente de uma área de crédito que me conhecia. Ele falou assim, rapaz, foi Deus que botou você aqui hoje. Eu disse, o que está acontecendo? Entra aqui. Aí eu entrei na sala dele, ele me agarrou no corredor. Ele já tinha feito trabalhos comigo, né? Conhecia o tipo de coisa que a gente faz. Aí ele disse, vamos ter hoje o encontro da nossa área de crédito com a área de crédito do banco tal.
Aí eu estou aqui na dúvida se eu entro logo na porrada, se eu dou logo um cacete neles dizendo quem é que vai mandar, quem é que não vai mandar. Sim, isso é altamente trabalhável, gente. Mas não fazem. Então, um encontro como esse que está falando da valorização do ser humano, a gente tem que levar essas sementes para ver o que faz com elas, onde planta e como planta, né? A insatisfação contínua é que leva a gente a fazer mais com menos, acelera a inovação e leva a gente a errar, a aprender e a consolidar o novo padrão. Não se consolida um novo padrão só com acerto, não tem como. Não dá essa história de dizer assim, ó, agora é assim, é para dar tudo certo. E o impacto? Era esse pedaço que eu queria mostrar para vocês. O que vocês acham que é essa história de alta, média e baixa? De que eu vou falar aqui? Levando em conta tudo que eu venho dizendo, que eu estou dizendo desde o início. O que isso gera no ser humano que tem essas proporções? Alta, média e baixa. Vamos lá? Arrisca aí? Não adianta fazer esse ar de inteligência não, eu quero que fale. O que vocês acham? Hein? Quer mais? Vamos mais. Quero mais, não vou entregar barato não. Hein? Tem a ver. O que acontece é que isso aqui é um negócio que foi absolutamente negligenciado. Eu tenho feito um trabalho de anos e anos na recuperação do conceito do que eu vou falar. Porque é uma das coisas que eu vejo como saída, como solução. Alta, média ou baixa, eu não sei mais nem qual aperte. Ansiedade. Você lê qualquer livro de autoajuda, ele manda você entrar numa nuvem azul. Entre na nuvem azul. Conte até 1000. Relaxe. Respire. Agora expire a nuvem preta. Respire a branca e expire a preta. E você relaxa. Você joga fora a ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É um conjunto de desconforto psíquico. É ansiedade. Se ela for alta demais, ela acaba com você. Se ela for baixa demais, ela não move a sua vontade. Olha só. Tem que saber lidar com isso. Você tem que aprender, esse é outro bloco que a gente investe muito em treinamento, é a gestão da ansiedade. É possível qualquer um fazer uma gestão da ansiedade. Você tem que aprender o seu estágio, sua suscetibilidade, como lidar com isso, como é que você consegue, a partir daí, não entrar nas armadilhas do cotidiano, que é cheio de armadilhas. Todo papel. Quando a gente nasce, a gente aprende. Estou apertado pelo tempo, é? Tá bom? Então tá. Quando a gente nasce, nós tomamos o papel social de filho ou de filha. É o primeiro papel que a gente toma na vida. Quando você toma um papel, e quando você joga o papel, tomar o papel é entender o papel, jogar é praticar o papel. Quando você toma um papel, seja ele qual for, você precisa jogar. No papel de filho, a gente entendeu aquela buzinação. Queremos um filho ser estudioso, queremos um filho que seja obediente, queremos uma filha que chegue cedo em casa, queremos isso, queremos aquilo. Então, esse queremos, como queremos, é um quadro de referência.
Os papéis sociais são jogados com 3 momentos. O primeiro momento aqui, bem atrás, ó, é o quadro de expectativas. Se você entender, e mais do que entender, negociar realisticamente o seu papel, a sua qualidade de vida sobe. Se você, porque a maioria das pessoas, quando chega numa empresa que recebe o papel, eles vão assim, não precisa dizer nada para você não, você sabe o que é ser vendedor, não é? Você sabe, não sabe? Se o cara disser que não sabe, ele vai ser demitido, então ele diz que sabe. Isso acontece muito. É como o chefe que dá ordem, dá uma bronca danada em 2 funcionários, está claro para os 2. Quando sai da sala, eles entendessem, não entendi nada. O que a gente vai fazer? Não sei. É mais ou menos assim. Então, este capítulo aqui não é um capítulo menor. É preciso aprender a jogar papel. A gente não sabe. Aqui no meio, você tem um segundo mecanismo. Corresponder, não corresponder. A correspondência será sempre um ato consciente da vontade. A correspondência. Por quê? Porque ela é seguida de aplauso, ela é seguida de prêmios, ela é seguida de um abraço, ela é seguida de uma aprovação. Então é um ato consciente. Onde é que está o problema? Do lado de cá. Não correspondência. Tem 2 tipos. A não correspondência consciente, que é quando o profissional se posiciona. Não fiz porque isso vai ser prejudicial para a empresa, por isso, mais isso, mais isso. Mas modernamente ele tem que ir além. Ele tem que dizer como dá certo. Então essa história de dizer não vai dar, não funciona, não manda que não tem como, isso aqui, porque não vai dar, está na cara que não vai dar. Está na cara, não rola, não rola. Mas não diz como rola. O profissional completo, ele tem que dizer por onde rola, como rola. Ou então não está competentemente preparado. Sabe qual é o perigo? É a não correspondência inconsciente. Eu não estou correspondendo àquelas expectativas que eu disse que tinha entendido, mas acho que estou. Isso acaba com a vida de muita gente. O que seu chefe acha de você? Gosta muito de mim. Como é que você sabe? O jeito que ele olha para mim. Ele olha para mim com um olhar, entendeu? Mas ele te deu o feedback. Não, nem precisa. Vai dançar. Vai dançar. É muito sério. Por que tudo isso tem que ser considerado? Porque o terceiro momento do jogo dos papéis é o do sistema de avaliação. Todos os papéis sociais têm um sistema de avaliação. Todos. Papel de estudante. Prova, nota, boletim, ainda tinha que levar para casa para a mãe e o pai vistar. Controle danado, né? Muito formalizado. Papel de marido. Quem é que faz o sistema de avaliação do papel do marido? A sogra, ela acertou. A sogra que buzina a cabeça da filha para a filha cobrar. Não, teu marido está chegando tarde em casa, cuidado. Então, esse papo tem a ver com o sistema de avaliação. É preciso ter, as empresas estão fazendo sistema de avaliação, alguns muito bons, a maioria tão bons que ninguém usa. Dá para acreditar? Um sistema de avaliação tão pletóricos, tão complexos, com tanta coisa, que o pessoal diz assim, eu vou ter que parar de trabalhar para fazer isso. Pô. E não faz. Ou então preenche de qualquer jeito. Enquanto um leva a sério, o outro preenche de qualquer jeito. Os subordinados desse se orgulham das votações. É um desastre.
Mas é um momento muito sério que tem que ser pensado com muita propriedade. Muito bem. Se você trabalhar com ansiedade média, se aprender a sentir ansiedade média, não deixar que ela ultrapasse para alta, nem deixar que ela caia para baixo, você vai ter uma alta criatividade. A criatividade, o fenômeno da criatividade se caracteriza por um negócio chamado insatisfação inteligente. O que é insatisfação inteligente? Se eu olhar para esse objeto e dizer assim, muito pequeno, é difícil de apertar, ele poderia ser maiorzinho. O que eu viro? Um reclamão. Muita gente vira reclamão porque pega a insatisfação inteligente que vale ouro e transforma em reclamação. Para por aí. Se eu tomar providência tal, se eu amarrar uma fita crepe, se eu puxar isso, eu estou criando. Porque eu fiquei numa insatisfação inteligente que leva para a criatividade. O que mais que eu tenho aí dentro dessa mobilização para a mudança? Tudo que eu falei vai passar por a capacidade de você fazer gestão da sua ansiedade. Resolução de problemas complexos. E pulou tudo aqui na frente. Vou ver se eu dou um jeito. Na alta ansiedade, você é levado para a angústia. Sabe por quê? Botam pressão. Olha, o resultado é para ontem. Para ontem já foi. Mas botam assim, é para ontem. Manda o pau aí, coisa e tal. Vamos resolver isso depressa. Aí você faz o primeiro correndo, faz o segundo correndo, leva uma bronca no segundo, manda você juntar os dois e fazer um terceiro. O que você está fazendo? Retrabalho. Ali onde ele nasce, ó. Retrabalho. Que na sequência leva para o estresse, para o desespero. As empresas, quase todas que eu conheci, elas desenvolveram culturas de alta angústia. É preciso repensar isso. Se os caras não tiverem coragem de repensar isso, vai ser sempre muito difícil fazer pessoas produtivas, fazer pessoas eficazes, fazer pessoas, sobretudo, performáticas. Se você pegar e puxar a ansiedade do azul para o amarelo, você vai usar um fenômeno psicológico chamado negação da realidade. Você chega nas empresas, às vezes você é novo, está chegando uma empresa para trabalhar. Aí você começa a correr, a providenciar uma coisa, a desenvolver ideias novas. Aí encosta em você um cara antigo e diz assim, rapaz, isso aqui não é assim não. Não tem essa história desse corre-corre, não entra nessa não, cara. Esfria a cabeça aí, pega devagar, pega leve, pega leve. Está negando a realidade. Ele não tem mais condição, esse profissional já paradigmático. Ele começa a se incomodar com o novo que chega tentando fazer a coisa acontecer de outro jeito. Qual é o perigo? Olha quem está esperando. Apatia, acomodação. Se você entrar por aqui, pela negação da realidade, você termina aqui. E isso é muito sério. Aqui no vermelho você tem desempenho. Aqui no azul você tem a performance. E aqui no amarelo você tem desemprego. Então, é escolher. Acaba tem que escolher para onde é que ele quer ir, como é que ele quer andar. Entendeu? Mas esse é um dos quadros mais importantes, porque tudo aquilo que eu falei antes gera ansiedade. E essa ansiedade gera
toda essa parafernália de coisas. Se vocês quiserem ler a respeito dessas ideias, dessas metodologias, dessas coisas, eu só trouxe 16, já tirei 2, só tem 14 lá na lojinha, ali embaixo, para vender. E se alguém comprar e quiser um autógrafo, uma dedicatória, eu posso fazer isso a qualquer momento que me encontre por aqui. Eu queria, pelo menos, ouvir umas 3 reações, questões que poderiam ser feitas sobre esse conteúdo. Eu sempre fico mal com a história de falar, correr e de repente não ter uma reação de perguntas. É verdade que o que eu coloco naquele último quadro, esse consegue no último quadro, é o meu e-mail, meu telefone. Eu posso garantir a vocês que eu atendo a qualquer demanda que seja feita, sem compromisso nenhum, para refletir o que queiram, para discutir hipóteses, até para discutir propostas mesmo, trabalho, palestras, o que for. Mas principalmente, pegou não? Para trabalhar difícil, complexa e importantíssima chamada comportamento humano em organizações. Não é uma coisa fácil, não é. É uma coisa que tem caminhos. Durante todo esse tempo em que eu trabalhei, eu fui gerando modelos e gerando possibilidades. E são essas possibilidades que, de repente, estão disponíveis para quem queira ver, para quem queira ler, para quem queira trabalhar. 3 reaçõezinhas, 3 comentários assim. Como é que fica para você? Como é que você está saindo dessa sala com o que você acabou de ouvir? Tem um microfone, dá um microfone aqui para eu poder ouvir, que eu não vou ouvir ela falando dali. Aquela moça lá. Uma moça bonita que tem ali. Obrigada. Agora eu vou pegar o microfone. Merece. É um comentário muito particular com relação ao que você relatou. É algo muito que eu concordo plenamente, não porque o senhor está comentando, mas em resumo, assim, eu falo que a gestão da emoção, ela é extremamente importante porque ela vem mediante aquilo que o senhor começou no princípio mesmo. Porque todos nós somos formados de crenças e as crenças trazem emoções. E aí esse conflito acaba existindo por todo sempre. E aí as inovações, seja materialmente, socialmente, na organização, isso faz parte de nós. Então, exatamente por isso que eu quis falar com relação a tudo que você falou. Você está certíssima, é isso mesmo. E esse é o grande problema que o mundo está vivendo. Quando chega na hora de ter que rever uma crença, um paradigma, um valor, a reação é muito forte. Existe um conflito emocional, né, entre a razão e a emoção, daquilo em que a gente aprendeu desde o princípio e aquilo que a gente precisa fazer de fato, seja por si, opinião própria, ou aquilo que é necessário fazer. Então, nesse sentido... Olha como é importante o que você disse. Eu não ia mais nem alongar, mas eu não posso deixar de falar disso. Foi em homenagem à sua questão inteligente. Obrigada. Eu falei que tinha um papel, falei dos papéis. Sim. Todo papel é praticado num eixo. Chama eixo de possibilidades e dificuldades. Se eu estou no eixo, o meu racional, digamos, essa mão aqui é o racional, essa mão aqui com o objeto é o emocional. Então, se o racional está acima do emocional, o meu eixo estabiliza. Eu tomo as melhores decisões, eu enxergo caminhos, eu convenço as pessoas, eu ganho tudo, eu ganho uma negociação, eu ganho se eu segurar o meu eixo. Exatamente. Entendeu? Aí vem uma pergunta, como é que eu sei que eu estou no eixo? É facílimo. Se você tiver 4 sensações, são muitas sensações, mas as 4 dominantes são: primeira, prazer; segunda, alegria; terceira, bom humor; quarta, disponibilidade.
Se você verificar em você, em qualquer papel que você tenha, essas 4 variáveis, você está com o eixo na mão e você está produzindo as melhores respostas. Sua cabeça se abre para o novo, tudo pode acontecer. E você passa mais confiança também. Exato. Segurança. Segurança. Você tem uma segurança no que você afirma muito grande. Agora, é facílimo eu perder o eixo. Sim. A mudança que está acontecendo no ambiente, a pergunta que você fez, ela só já dá uma balançadinha no eixo, nas convicções da gente, nas certezas da gente. Olha como é sério isso. E ainda tem o risco de travar o eixo. E quando o eixo trava, a gente faz uma coisa. A inteligência do ser humano faz ele fazer um eixo virtual, um eixo de mentira. Exato. E aí o desastre é grande, né? Muito. Não vai dar para eu falar disso agora. Não, entendeu? mas é só... Mas sem dúvida, a sua pergunta vai em cima dessa questão do eixo dos papéis. Parabéns. Obrigada, viu? Outro? Quero 3. Quero 3. Quem levantou a mão? Você se mexeu. Quando a pessoa se mexe, pediu a palavra, entendeu? Vou fechar. Eu estou sendo já divertido que vai, acabou. Gente, eu adorei o papo, embora tenha sido muito daqui para lá e pouco de lá para cá. Mas estamos aqui, amanhã eu ainda volto por aqui pela manhã, compreendeu? Se alguns dos palestrantes da manhã não vierem, eu faço outra palestra como o colega se dispôs. Você é uma figura. Você é a pessoa que a gente precisa ajudar e apoiar de tudo que for forma. Porque você é uma pessoa de uma nova geração que está encarando barras muito difíceis. Um encontro desse não é nada fácil. Beijo.